Eu sei que vocês gostam muito de aprender sobremesas novas e diferentes, mas também sei que gostam das sobremesas tradicionais. Hoje trago-vos natas do céu, que é um docinho super popular, muito simples e que consiste numa espécie de mousse de natas intercalada com bolacha Maria ralada e coberta com doce de ovos. Tudo coisas que a maior parte dos golosos adora. Para fazer esta sobremesa vamos precisar para o creme de claras, natas e açúcar e depois bolacha Maria para ralar e intercalar e doce de ovos. Eu vou usar 4 claras de ovos e vou usar doce de ovos, que é uma receita que já eu vos ensinei a fazer, que já tem aqui no canal e para o qual eu usei 4 gemas. Vou-vos deixar aqui o link e é seguirem tal e qual aquela receita, fazerem o doce de ovos e reservarem. E então com as 4 claras que vos sobrarem de fazer o doce de ovos, vão fazer o creme para as natas do céu. Tradicionalmente este creme é muito simples de fazer porque o que se faz normalmente é batem-se as claras com o açúcar, fazendo o que se chama tecnicamente um merengue francês e depois batem-se as natas, envolvem-se e está o creme feito. Eu vou fazer de maneira ligeiramente diferente, eu vou fazer o que se chama um merengue suíço e para fazer isso eu vou levar as claras juntamente com o açúcar em banho-maria, ou seja, eu vou colocar as claras e o açúcar num recipiente que vai dentro de um tachinho com água e vou mexer as claras e o açúcar até que as claras aqueçam e o açúcar dissolva. Isto demora mais ou menos aí uns 5 minutinhos, vão mexendo continuamente para as claras não cozerem e vocês vão ver que está no ponto certo quando vocês esfregarem esta mistura entre os dedos e já não sentirem os grãos de açúcar e perceberem que a mistura já está morninha. Nesta altura transferem a mistura para outro recipiente e batem com uma batedeira. O ideal até é baterem com uma batedeira de mesa se tiverem, senão também podem bater com uma batedeira de mão. Batam até que esta mistura fique completamente fria. Vai demorar aí mais ou menos uns 10 minutinhos, por isso não se assustem. Ao princípio vai parecer que custa a bater, mas continuem que vocês vão ver que vão ficar com um merengue bem firme e bem denso. E porquê é que eu faço desta maneira? Porque assim nós vamos garantir para já que o nosso merengue fica mais firme e portanto o nosso creme vai ficar também mais firme e aveludado. Além disso vamos cozinhar as claras e portanto não vamos comer claras cruas. Quando já tiverem o vosso merengue pronto, frio, brilhante e firme, batem as natas e lembrem-se, digo sempre isto, mas é porque é mesmo verdade, as natas têm que ser próprias para bater, ou seja, têm que ter cerca de 35% de gordura e têm que estar frias. Batem também até que elas fiquem bem firmes e volumosas. Para terminar o creme é só juntarem as natas ao merengue. Então eu gosto de juntar primeiro uma parte das natas, que é para igualar as texturas, depois junto as restantes natas, envolve-se muito bem e vão ter então a vossa mousse de natas prontinha. Depois só têm de pegar nas bolachas Maria, ralá-las num triturador, se não tiverem um triturador metam-nas num saco e deem assim com o rolo da massa até que elas fiquem em pó. Estamos prontos então para começar a montar as natas do céu. Vocês podem fazer isto obviamente num recipiente grande ou em tacinhas individuais, que é o que eu vou fazer. Vou começar por uma camadinha das bolachas, depois ponho um pouco de creme e se quiserem podem fazer isto com uma colher, mas eu acho que é muito mais prático fazer com um saco de pasteleiro, fica um trabalho mais limpinho e demora menos tempo. Alisam com as costas de uma colher se ficaram ali com algum biquinho, põem mais uma camadinha de bolachas e esta camadinha e a grossura de bolachas e de creme é a gosto. Voltam a pôr outra camada de creme e terminam com o doce de ovos. Agora aqui em relação ao doce de ovos, ele deve estar arrefecido, porque senão vai começar a derreter o creme de baixo, mas não deve estar muito espesso. Então vocês façam-no e deixam-no arrefecer aí mais ou menos uma meia horinha no frigorífico e ele vai estar ótimo para espalhar, porque se ele estiver muito espesso, depois vocês vão ter dificuldade em espalhá-lo por cima do cremezinho de natas. Se gostarem muito de doce de ovos, podem fazer o dobro da quantidade e intercalar também doce de ovos entre as camadinhas de mousse de natas e de bolachas, vai ficar ainda mais goloso. Prontinho, mais simples impossível, agora é só levarem ao frigorífico, eu diria aí umas 2 horinhas, se conseguirem esperar, que é para ficar tudo mais fresquinho e melhor. Vou-vos dar uma dica em relação a esta receita. Eu aqui dei-vos a receita original, ou seja, com o creme de ovos por cima. Mas na verdade vocês podem usar esta ideia e este creme para fazerem outras sobremesas, até como um aproveitamento de claras. E em vez do doce de ovos por cima, podem colocar outro tipo de cremes. Por exemplo, uma compota de framboesa que vai ficar muito bem com aquele tom ácidozinho que vai contrastar com a doçura das natas. Podem pôr um creme de chocolate ou então um outro creme que vai ficar maravilhoso, é o lemon curd. Vão ficar com uma sobremesa a saber a tarte de limão merengada.
este nome não podia ser mais apropriado porque elas são mesmo de ir ao céu. Têm uma textura suave, delicada, levezinha, depois ali com o toque doce do doce de ovos e aquele pozinho de bolacha que lhe dá imensa graça. Eu adoro! E se vocês também gostarem de natas do céu, experimentem esta versão. Marcamos encontro para a semana com uma nova receitinha doce. Tchau!